criação no coração, trazendo paz e redenção. Nos braços do Pai eu vou descansar e em seu amor me transformar. No altar do amor eu quero estar, seguindo sempre a sua. Deus abençoe a todos. Passando aqui para nossa leitura diária. Temos aí não postado alguns vídeos aí devido a algumas situações aí dessa instalação do ar condicionado. Então assim, tem tomado tempo da gente. Então infelizmente não dá tempo de parar. E para dia a dia, né, diário, dá para parar, só que não dá para gravar, para fazer uma coisa bem bonitinha para vocês. Mas vamos seguindo aqui. Hoje Deuteronômio 17, 18, 19, Marcos 11, do 1 ao 18. Vamos lá, capítulo 17 de Deuteronômio. Não sacrifiquem para o Senhor, o seu Deus, um boi ou uma ovelha que tenha qualquer defeito ou imperfeição. Isso seria detestável para ele. Se um homem ou uma mulher que vive numa das cidades que o Senhor lhes dá, for encontrado fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, violando a sua aliança, desobedecendo o seu mandamento, estiver adorando outros deuses, prostrando-se diante deles, ou diante do sol, ou diante da lua, ou diante das estrelas do céu, e vocês ficarem sabendo disso, investiguem o caso a fundo. Você vê que antes de tirar conclusão precipitada das coisas, Deus busca provas, né? E é uma coisa que nós devemos aprender com ele. Se for verdade e ficar comprovado que se fez tal abominação em Israel, levem o homem ou a mulher que estiver praticado este pecado à porta da cidade e apedreje-o até morrer, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Tal pessoa poderá ser morta, ninguém será morto pelo depoimento de uma única pessoa. As mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder à sua execução, e depois as mãos de todo o povo. Eliminem o mal do meio de vocês. Aqui Deus está dando um exemplo, não de matar pessoas. Naquele tempo era lei, então com ferro fere, com ferro seria ferido. Mas aqui o exemplo maior é cortar o mal pela raiz, né? Não deixar ficar. Se para os seus tribunais vierem casos difíceis demais de julgar, sejam crimes de sangue, litígio ou agressões, dirijam-se ao local escolhido pelo Senhor, o seu Deus, e procurem os sacerdotes, levitas e os juízes que os estiverem exercendo o cargo na ocasião. Apresentem-se-lhes o caso e eles lhe darão o veredito. Procedam de acordo com a decisão que eles proclamarem no local que o Senhor escolher. Tratem de fazer tudo o que eles ordenarem. Procedam de acordo com a sentença e as orientações que eles lhes derem. Não se desviem daquilo que eles lhes determinarem, nem para a direita, nem para a esquerda, mas quem agir com rebeldia contra o juiz ou contra o sacerdote que ali estiver no serviço do Senhor, terá que ser morto. Elimine o mal do meio de Israel. Assim todo o povo temerá e não ousará mais agir com rebeldia. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiver tomado posse dela e nela tiverem se estabelecido, vocês disserem: queremos um rei que nos governe como tem todas as nações vizinhas. Tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve ir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse: jamais voltem por este caminho. E ele não deverá tomar para si muitas mulheres, se o fizer desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Quando subir o trono do seu reino, mandará fazer um rolo para o seu uso pessoal, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes e levitas. Trará sempre essa cópia consigo e terá que tê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, e cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes decretos. Aqui é como se o cristão, tivesse que ter a Bíblia todos os dias e
fazer conforme nela está escrito. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e que não se desvie da lei, nem para a direita nem para a esquerda. Quer dizer, aquele que mantém contato, com a igreja, mantém contato com as coisas de Deus, mantém contato diário ali com a leitura, esse ele vai estar sempre vivendo de uma forma equilibrada, tanto no físico, no mental, no emocional, no psicológico, no moral e também, principalmente, no espiritual. Quando você vê uma pessoa agindo de forma desequilibrada, que ela perdeu contato de alguma forma em alguma área. Então ela está pendendo sempre para aquilo que ela alimenta mais. Mas quando a gente alimenta de uma forma equilibrada, tudo fica ali, de uma forma equilibrada mesmo, uma forma única, lógica, sem excessos, vamos dizer assim. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como o dos seus descendentes. 18. Os sacerdotes levitas e todo o restante da tribo de Levi não terão posse nem herança em Israel. Viverão das ofertas sacrificadas para o Senhor, preparadas no fogo, pois esta é a sua herança. Quer dizer, aqui fala os levitas aqui, é como se fossem os pastores hoje, aqueles que vivem só para o altar. É uma ordem de Deus, Aquele que vive para o altar, que sobreviva dele. Levita não é quem toca instrumento. Levita é aquele que se dedica 100% a serviço da casa do Senhor, que era a única tribo que fazia isso, que foi escolhida como sacerdotes, que era os levitas. Então, levita não é músico. Mas por que chama levita de músico? Porque na tribo de Levi, eles eram os músicos também. Então, a tribo de Levi, ela cuidava do templo, servia no templo, não tinha herança porque tinha que abrir mão da vida secular para viver 24 horas para Deus, abrir os cultos. Então, eles viviam ali na igreja, no tabernáculo. Então, isso é ser levita, viu, gente? Toda a responsabilidade do templo, da igreja, era deles. Verso 2. Não terão herança alguma entre os seus compatriotas, o Senhor é a sua herança. Quer dizer, eles receberam uma herança diferenciada. Qual era a herança diferenciada? Era a herança de ter somente a recompensa espiritual e lá no céu. Aqui na terra, 0. 3. Quando o povo sacrificar um novilho ou uma ovelha, os sacerdotes receberão a porção devida, a espádua, a queixada e o estômago. Vocês terão que dar-lhes as primícias do trigo, no vinho e no azeite e a primeira lã da tosquia das ovelhas, pois de todas as tribos o Senhor, o seu Deus, escolheu os levitas, tudo que eu falei aqui, e os seus descendentes para estarem na presença do Senhor e para ministrarem em seu nome. Então, isso é levita. Se um levita que estiver morando em qualquer cidade de Israel desejar ir ao local escolhido pelo Senhor, poderá ministrar em nome do Senhor, o seu Deus, a semelhança de todos os outros levitas que ali servem na presença do Senhor. Ele receberá uma porção de alimento igual dos outros levitas. Além disso, ficará com o que receber com a venda dos bens da sua família. Quando entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticavam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação ou dedique a magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnação por quem pratica essas coisas. Olha só que coisa séria, gente? Tem crente que consulta horóscopo, Vamos deixar para lá. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhações, mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais coisas. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no, pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus.
em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: eles têm razão. Levantarei no meio de seus irmãos um profeta como você, porém minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que eu não ordenei, ou que falar em meu nome, em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês perguntem a si mesmos: como saberemos se uma mensagem vem do Senhor ou não vem do Senhor, se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir? Essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. E isso vale até hoje, viu, gente? Vale até hoje. Claro que tem coisas que precisam ser levadas em consideração. A vida de quem ouve e o que está sendo falado, né? Por quê? Porque senão é fácil, né? Você falar, não cumpriu, acabou. Não. Quando é de Deus, a palavra, ela vem para se cumprir. Aí você vê se cumprindo. Pode não cumprir na vida de um ou de outro, na vida de um ou de outro, mas vai se cumprir. Agora, se for uma palavra que não cumprir na vida de ninguém, não pode esquecer, aquilo ali não é de Deus, não. Quando o Senhor, o seu Deus, tiver destruído as nações cuja terra lhes dá, e quando vocês as expulsarem e ocuparem as cidades e as casas dessas nações, separem 3 cidades de refúgio na parte central da terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês para que dela tomem posse. Dividam em 3 partes a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança e façam nela vias de acesso, para que aquele que matar alguém possa fugir para ela. Este é o caso em que um homem que matar outro poderá fugir para lá para salvar a sua vida. Se matar o seu próximo sem intenção, sem que houvesse inimizade entre eles. Por exemplo, aqui se fosse um acidente, né? Se um homem for com o seu amigo cortar lenha na floresta, ou levantar o machado para derrubar uma árvore, e o ferro escapar e atingir o seu amigo e matá-lo, ele poderá fugir para uma daquelas cidades para salvar a sua vida. Quer dizer, tudo que eu falei aqui em cima foi uma fatalidade. Do contrário, o vingador da vítima poderá persegui-lo, endurecido e alcançá-lo, e a distância fosse grande demais, e poderia então matá-lo. Muito embora este não merecesse morrer, pois não havia inimizade entre eles e o seu próximo. É por isso que lhes ordeno que separem 3 cidades. Se o Senhor, o seu Deus, aumentar o seu território, como prometeu, sob juramento aos seus antepassados, e lhes der toda essa terra que prometeu a eles, separem então mais 3 cidades. Isso acontecerá se vocês obedecerem fielmente a toda esta lei que hoje eu lhes ordeno. Amar o Senhor, o seu Deus, e sempre andar nos seus caminhos. Façam isso para que não se derrame sangue inocente na sua terra, o qual o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, e para que não sejam culpados de derramamento de sangue. Mas, se alguém odiar o seu próximo, ficar a espada dele, atacá-lo e matá-lo e fugir para uma dessas cidades, as autoridades da sua cidade mandarão buscá-lo na cidade de refúgio e o entregarão nas mãos do vingador da vítima para que morra. Não tenham piedade dele. Eliminem de Israel a culpa pelo derramamento de sangue inocente, para que tudo lhes vá bem. Não mude os marcos de divisão da propriedade do seu vizinho, que os seus antecedentes colocaram na herança que vocês receberão da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para que dela tomem posse. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusado precisa ser confirmado pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os 2 envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor diante dos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso e, se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, dê-lhe a punição que ele planejava para o seu irmão. Elimine o mal do meio de vocês.
O restante do povo saberá disso e terá medo, e nunca mais se fará uma coisa dessas entre vocês. Quer dizer, aqui ele está mandando dar um exemplo, né? Não tenham piedade, exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Coisa séria, hein, gente? Tá vendo aqui? Deus, ele é justo, né? Então, não espere camaradagem, espere justiça. Capítulo 11, do verso 1 ao 18. A entrada triunfal. Quando se aproximarem de Jerusalém e chegarem a Bet-Fagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desamarrava, alguns dos que estavam ali perguntaram: o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhe tinha dito e os deixaram ir então. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus então montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam diante deles e os que seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém, dirigindo-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizendo isto. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no campo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitiam que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois os temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensinamento. E isso se propaga até hoje, né? As igrejas, a maioria delas, viraram hoje casa de negócios, encontro de distração, e cada dia se perde aquilo a qual elas foram criadas. Seria o encontro dos santos, né, dos separados, a congregação dos santos, para poder fazer ali uma casa de oração. Pelo contrário, hoje está virando casa de negócios e casa de distração, mas que a gente mantenha a ordem de Deus em nosso coração e enxergue os templos, ou o nosso templo, ou o templo que a gente estiver, como casa de oração, que é momento de entronizamento com Deus. Beijo no coração, gente.